Uma boa noite a todos vocês, graça e paz. Me chamo Levi Salles, para quem não me conhece. Eu, nesta noite de quarta-feira, feriado, dia de finados, estou aqui para trazer mais um entendimento acerca desta palavra, da sã doutrina, dessa pérola da graça de Deus. E eu quero hoje tratar de algumas expressões que nós encontramos na palavra, principalmente nos livros escritos por Paulo e também por João no Apocalipse. Expressões estas que foram ditas tanto por Jesus quanto por Paulo e por João, se referindo a um aion, aquela geração, aquele tempo em que eles estavam vivendo e alguns anos à frente que estavam por vir, quando várias profecias iriam se cumprir, tantas ditas pelos profetas Daniel, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Zacarias, quanto pelo próprio Cristo Nazareno, e elas estavam prestes a acontecer. Então, essas expressões que nós encontramos, o que fez o sistema religioso doutrinal? Prolongou essas expressões para séculos e séculos e séculos depois daquele aion, passando, fazendo uma narrativa se tornar uma verdade, aonde muitos creram e ainda acreditam que essas expressões elas ainda irão acontecer. São os futuristas, porque eles não creem na escatologia consumada. Eu quero ler em Apocalipse, poderia lê-la em outras referências também, essas expressões, mas aqui em Apocalipse, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Se vocês forem no Aurélio, o significado dessas expressões, elas não têm nada a ver com essa longevidade dada pelo sistema religioso. Essas expressões, elas são para alguns anos, algum tempo depois daqueles dias quando foram ditas. Tudo bem quando os profetas profetizaram há 300, 400, 500 anos antes, mas quando Paulo registra, quando o próprio Cristo fala disso, e João também, elas estavam prestes a acontecer. Então o tema é as expressões em breve, próximo, iminente, pouco tempo. Os futuristas vêm prolongando depois do ano 70. Eles dizem, para tentar justificar o livro do Apocalipse, que ele foi escrito no ano 96 depois de Cristo. Mas analisando a história, o livro foi escrito para quem? Para as 7 igrejas da Ásia, antes do ano 70. E não em 93 ou 96, como queiram eles, para tentar justificar que tudo quanto ali está escrito ainda vai acontecer. Dentre
os 12 apóstolos do Cristo Nazareno, o único que tinha a promessa de não morrer antes do Filho do Homem voltar. E eu quero ler João capítulo 21, versículo 22. João 21, 22, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Se referindo a João, ele seria o único vivo até que estas coisas acontecessem. Em execução de juízo contra o seu povo, como nós sempre estamos batendo nessa tecla, dizendo que aconteceu no ano 70, quando o templo foi destruído, a assolação da cidade de Jerusalém aconteceu. O que esse juízo que veio sobre eles estava cobrando deles? Todo o sangue derramado, de Abel até Zacarias, como está escrito em Mateus capítulo 23, versículo 35. Então, o livro do Apocalipse começa dizendo que é uma revelação de Deus para mostrar aos seus servos, está nítido lá, o que brevemente iria acontecer. E então enviou pelo seu anjo e testificou ao seu servo João. Então essas expressões, como eu já disse, o sistema vem prolongando, os futuristas vêm prolongando para depois do ano 70. E já se passaram quase 2000 anos. Eles estão ainda esperando esses acontecimentos, quando na verdade eles já se deram. Eles anunciam uma ressurreição, um arrebatamento, um juízo de Deus, uma vinda de Jesus. Então, eles prolongaram todas essas profecias que João enviou para a igreja das Ásia, as 7 igrejas da Ásia, para depois da cruz. E com isto, né, quantos anos já se passaram? E eles continuam com esses ensinos dentro desses lugares, enganando os filhos de Deus. E eles serão enganados, porque o véu está posto. Gente, eles estão cegos espiritualmente falando. Não adianta tentar colocar na mente deles, porque eles estão assim, sendo guiados por cegos. E depois eles passam a guiar outros cegos com as mesmas narrativas. Eles acreditam naquilo que eles ensinaram, como um dia eu também acreditei. No ensino que me deram numa faculdade teológica, nas escolas dominicais que eu frequentei durante os longos quase 50 anos da minha vida. A gente cria e acreditava piamente nas pregações, nos púlpitos da igreja, independente de quem fosse. Mas quando o entendimento vem, quando o véu é tirado, aí a gente sabe que são narrativas, que são mentiras, que são enganos, porque eles têm interesses e têm conveniências. Eles querem esses templos cada vez mais do que cheios. Foi isso que o catolicismo romano fez, para que os católicos se prendessem, uma vez que eles estavam se afastando da Igreja Católica Apostólica Romana. Então essas falsas promessas, essas declarações referentes a tempo, refere-se a eventos
de grande relevância judaica, do primeiro século da era cristã. Então, se o livro foi escrito no ano 96 depois de Cristo, como os futuristas tentam afirmarem, esse fato diz, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, que eu li, que brevemente iria acontecer. Não haveria que pudesse se encaixar com esse tempo dito por eles. Quando você lê Mateus capítulo 24, o Nazareno fala de toda a narrativa do que iria acontecer no ano 70. Ele revela todas essas coisas aos seus ouvintes, aos seus discípulos. Mas os futuristas, ao ler, interpretam de forma literal, incluindo todos e para séculos e séculos e séculos depois. E eles vêm dizendo, Jesus está às portas. João estava em uma ilha, em Pátimo, enviado por Nero César, que morreu no ano 68 depois de Cristo. Isso prova que o livro foi escrito antes do ano 70 depois de Cristo. Então, quando estudamos a história do povo hebreu, nessas igrejas da Ásia haviam lá o que? Muitos judaizantes, que não se comportavam de acordo com as doutrinas. Por isso que essa revelação veio a João para as 7 igrejas da Ásia. Então pergunta-se aos futuristas, como pode vocês afirmarem, vocês dizerem que esta revelação a João foi após o ano 70 que todos esses fatos iriam se dar. E após esse tempo todo, forma de culto, né? De adoração, tudo isso teve o seu fim, se encerrou. Sabe por quê? Porque antes do ano 70, eles estavam vivendo. Eu quero ler em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Olha o que diz aqui, 2:7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aos que vencer, dar-lhe-eis de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Versículo 9. Vencer o quê? Olha o que diz o versículo 9 do capítulo 3. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeu e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Então, antes desse templo, o templo de Jerusalém estava de pé. Ainda havia esse tipo de culto, essa espécie de adoração no templo. O templo físico estava de pé, ele ainda não havia sido destruído, ele ainda não havia sido derrubado. Então, depois desse tempo, tanto o templo de Jerusalém quanto a cidade, o que aconteceu? Eles foram destruídos, ambos, a cidade e o templo. Ele foi jogado ao chão, derribado, como Cristo Nazareno havia dito. Vede, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Ele falou antes que todas estas coisas aconteçam. Ele anunciou esse juízo. Ele anunciou
esse tempo de tribulação que viria. Ele disse que estava às portas, que iria acontecer naquela geração. Paulo fala por coxinho de tempo. O que há de vir virá. E ele veio em juízo. Vir nas nuvens significa vir em juízo. E ele voltou em juízo. Sobre quem? Sobre o seu povo. Iria cobrar desde a morte de Abel até Zacarias. O sangue que foram derramados por eles. Terra que mata os profetas. Então toda essa profecia, ou todas essas profecias, se cumpriram. Naquele aion, naquele tempo, naqueles dias, se cessaram. A Bíblia, ela é um livro hoje histórico, não é mais profético. Era sim profético, até que tudo se cumprisse. Uma vez que tudo se cumpriu, deixou de ser profético e passou a ser o quê? Histórico. É difícil de entender isso? Sim. Porque nós somos espirituais. Espiritualmente é difícil de entender. Porque diz a palavra, através de Paulo, que os carnais não discernem o espiritual. Mesmo eles lendo a história do povo hebreu, eles não vão conseguir entender, porque o entendimento só vem dado pelo Espírito Santo de Deus. E como eles entenderão se eles são guiados por preceitos dos homens? Como eles vão entender se eles vivem debaixo dos achismos dos homens? Como eles vão entender se eles ainda vivem debaixo do rudimento da lei de Moisés? Na prática de ritos, liturgias, cerimoniais, se eles vivem antes da cruz, se eles seguem o Cristo Nazareno nos dias da sua carne, não tem como eles entender. Esse entendimento é dado através da revelação do Evangelho da graça de Deus. Então deixa de ser carnal e passa a ser o quê? Espiritual. Não vive mais neste mundo. Entende que o templo era físico e que a Jerusalém hoje é espiritual. Entende que as conquistas são o quê? Espirituais. Entende que nós não temos nada mais a ver com esse mundo carnal, nós não somos daqui, estamos assentados com eles nas regiões celestiais. Que nós reinamos em vida, o seu reino está dentro de cada um de nós. Vivemos aqui voltado para o mundo espiritual de Deus. Não como crer e afirmar, não tem como crer e afirmar que foi depois do ano 96. Eles têm interesses em causar medo, pavor, terror nos filhos de Deus, porque isto lhes convém tirar o que? Proveito. Com todas essas mentiras, com todos esses enganos, dito por eles dentro dessas sinagogas. Eu quando ouço, ainda há pouco estava ouvindo um tal de Juarez, acho que Juarez estava, um pregador aí, e olha que dá muitas visualizações. Ele profetizando no púlpito de uma igreja, como se fosse Deus. Quem é pentecostal sabe o que eu estou falando. Eis que eu te digo, e vai acontecer isso, e vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo, e vai tirar, e vai colocar. Requero santidade, o meu juízo virá. Você conhece, você que viveu lá. E por fim ele disse, assim, ó, ele quando está profetizando é como se fosse Deus falando por meio dele. Mas quando ele encerra a profecia, ele diz assim, assim diz o Senhor. Se fosse, aspas, Deus que estivesse falando por meio dele, no final, seria desta forma a conclusão? Assim diz o Senhor.
É meio esquisito isso. Desculpa. Os tradicionais, os nossos irmãos batistas riem desse movimento pentecostal. Então fica aí esta palavra. Essas expressões já ocorreram. Era um pouquinho de tempo. Era para aquele aion. Tudo já se cumpriu, tudo aconteceu. Mas os nossos irmãos ainda estão cegos. São guiados por cegos. São filhos de Deus, mas eles não são dirigidos e guiados pelo Espírito Santo. Essa é a diferença. Oxalá que o entendimento venha. Oxalá que o Espírito Santo de Deus lhes abre a mente e lhes dê o entendimento, para que eles possam reinar em vida e ter ciência de que o Espírito é o Senhor e que os espirituais são guiados tão somente pelo Espírito Santo de Deus e não por homens, e eles abandonem de imediato, o mais rápido possível, essas sinagogas. Então eu quero te pedir, quem não é inscrito, que se inscreva. Gente, o like é muito importante. O YouTube recomenda os vídeos quando eles veem bastante like. Assim, ó. Eles percebem que houve interesse. Então eles divulgam o vídeo. Mas quando há pouco like, o YouTube não faz isso. Então, meu muito obrigado a você que se inscreveu, a você que não é inscrito, a você que divulga, a você que compartilhe. Coloque lá no seu TikTok, no seu Instagram, sei lá, nas suas redes sociais. Ajude esse canal a avançar para a glória de Deus. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Graça neles, graça neles, graça neles. Nós da graça de Deus amamos vocês.